professora Nilda com a aula de português. Hoje trabalharemos a página 14 a 16. Observe a pergunta que vem para a gente. Como será que as pessoas se comunicavam antes que surgissem as novas tecnologias? Qual será o foco de nossos estudos? Será que é a tecnologia ou a comunicação? É para você pensar. Nós temos um texto que o título nos diz: muito antes do celular. Na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Basta olhar com um pouquinho de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com 1001 funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio. Enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, ela precisava ser escrita em um papel que era transportado por um mensageiro do lugar onde a coisa aconteceu até o lugar onde estava a pessoa que seria informada sobre aquilo. A contratação de mensageiros individuais era trabalhosa e cara, sobretudo para percorrer grandes distâncias. Com o surgimento dos sistemas de correios, o mesmo mensageiro passou a entregar várias mensagens por viagem, o que barateou os custos. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. Isso barateou e simplificou bastante o processo de enviar e receber mensagens, que passamos a chamar de cartas. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que haviam acontecido em lugares diversos. Todos eram transmitidos, essas mensagens, elas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central. Que central era essa? O jornal, que recebia cartas de correspondentes em diversos lugares, o tempo todo. Será que nos nossos dias isso é diferente? Bom, para aquela época, que foi no século XVII, faz muito tempo, estamos no século XXI, 400 anos depois. Naquela época, uma das soluções encontradas para acelerar a transmissão de mensagens foi o uso de pombos-correios, que podiam cobrir distâncias consideráveis mais rapidamente que um mensageiro a cavalo. Só que, apesar desses dois grandes avanços na forma de mensagens, ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal. Esse texto, que foi adaptado por Beto Pimentel, muito antes do celular, é Ciência Hoje das Crianças. Esse tipo de texto que nós estamos usando aqui, ele é um artigo. O que é um artigo? Artigo é um tipo de texto que é utilizado em revistas. Existem algumas revistas sendo vendidas na sociedade. Uma delas é a revista Época, a revista Super Interessante. Existem outras revistas que são utilizadas e elas trazem matérias, artigos científicos. Pessoas fazem pesquisas, elas fazem alguns estudos e depois elas divulgam essas matérias nesses canais de comunicação. Além disso, a ideia é trazer curiosidades também para as pessoas.
tratar questão de cultura, tratar questões da história do povo, fazer com que as pessoas tenham acesso e façam as suas reflexões, que façam a sua crítica. Vocês lembram que no texto que nós trabalhamos anteriormente, vinha a expressão crítica? Então, a crítica é a gente saber analisar, é a gente perceber quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos sobre um determinado assunto, uma determinada situação. Certo? A pergunta que eu faço para vocês: por que o autor escolheu o título Muito Antes do Celular? Você precisa se avaliar, analisar, organizar suas ideias. Por que muito antes do celular? Por que esse título? Qual é o principal objetivo de um texto como esse? Um artigo. Eu comentei com vocês há poucos segundos qual era a função desse tipo de texto. Será que você ainda lembra? 3. Dos meios de comunicação citados nesse artigo, qual você acha assim mais interessante? Por quê? Isso é com você, hein? É pessoal. Vamos analisar as próximas situações? Bom, gente, chegou o momento de nós localizarmos informações explícitas. E eu preciso que você esteja com o seu marca-texto. A cor que você quiser, desde que você tenha condição de visualizar o que você está destacando. Ah, professora, eu não tenho marca-texto, gente. Nós temos grafite, nós usamos caneta. Se você não usa grafite, você usa o seu lápis. Tu tens lápis de cor, usa alguma coisa para você destacar. É interessante usar uma régua, porque quando você vai sublinhar, para você usar o marca-texto, não é para você pintar, é para você sublinhar. E sublinhar é passar uma linha abaixo da informação. E eu vou fazer algumas indagações com vocês. A primeira pergunta que eu faço para você é: antes de usarmos um computador, como que as pessoas escreviam? Parou para pensar nisso? Pensa no duelo. Qual era a máquina de escrever? Sabe? Quando eu tinha 18 anos, até um pouquinho menos que isso, em minha cidade, as pessoas que tinham condições financeiras, elas faziam um curso chamado de datilografia. Elas usavam aquela velha máquina de escrever para digitar textos. E as empresas daquela época, quando eu tinha 18 anos, ainda era ano 2000, então pouco antes do ano 2000, muitas empresas ainda dispunham em seus locais, em seus estabelecimentos, dessa máquina antiga para escrever. Então, para você ser contratada numa empresa, você tinha que ter um curso de datilografia. E sabe o que aconteceu? Minha mãe não tinha condições, ela era uma viúva que tinha apenas a primeira série e ela mal podia nos alimentar. Ela nem ficava conosco, ficava a semana inteira em Aracaju e estava conosco em casa apenas na sexta-feira à noite. E passava o sábado. Domingo pela manhã, ela viajava novamente e só voltava na sexta-noite. E a sociedade estava no ano 2000, então já havia assim, muitos avanços tecnológicos. Com isso, ocorreu que algo inesperado, ou esperado. As escolas de datilografia deixaram de ter sua funcionalidade. As pessoas não tinham mais interesse em fazer curso de datilografia. Por quê? Porque as empresas passaram a se modernizar. As empresas passaram a usar o computador. E com isso, o meu sonho de fazer o curso de datilografia, ele não aconteceu. E no ano de 2000, eu tive a oportunidade de fazer um curso de computação. Operador básico de computadores. Nesse, a minha mãe conseguiu pagar para que eu fizesse. Mas eu não consegui fazer datilografia.
Então, a comunicação, ela é importante e existem algumas ferramentas que nós precisamos usar. Mas a pergunta é, lembra que tinha uma perguntinha antes de sair no texto? Como será que as pessoas se comunicavam antes que surgissem as novas tecnologias? Eu fiz uma pergunta a vocês. O foco era comunicação ou tecnologia? Ou dá para agregar as duas coisas? Comunicação e tecnologia. E eu tenho uma pergunta para você. No primeiro parágrafo, qual é, que olhar nós devemos ter à nossa volta? O que é que nós devemos perceber à nossa volta? Quero que você destaque o que é que nós temos que perceber à nossa volta. Eu também quero que você marque qual é a função, o que estava por trás dessas invenções. Qual era a função deles? Qual era o foco? Quero que você marque aí. Seguindo, a gente vai para o terceiro parágrafo. Se você observar no segundo parágrafo, ele fala sobre os mensageiros. Então, no passado, para que uma mensagem chegasse até a pessoa, alguém teria que levar pessoalmente. Agora imagine, se o correio tivesse que contratar uma pessoa para cada correspondência que for entregue, ou para cada compra que o pessoal fizer em algum site de compra, tipo Mercado Livre. Aí para cada compra que a pessoa que fizerem, eles tivessem que contratar uma pessoa específica para entregar. Ficaria difícil. Mas a gente sabe que na atualidade não é assim que funciona. Sabe que o correio, ele contrata uma pessoa e essa pessoa vai passar por vários lugares, e tendo um transporte muito mais rápido do que naquela época, que eram os cavalos. E a pergunta é o seguinte: o que foi que surgiu e barateou os custos das entregas das mensagens? Quero que você marque, localize aí no teu texto. O que foi que surgiu e barateou os custos desses envios de mensagens? Marque, por favor. Depois dessa situação, o texto nos traz o surgimento de algo muito importante, que certamente você marcou aí no parágrafo anterior, e ele vai apenas especificar que tipo de mensagens era essa. E essas mensagens, elas passaram a chamar de um determinado nome. Eu, por exemplo, em minha residência, tenho várias dessas. Vou até apresentar uma para vocês. Uma carta vindo de Lagarto, Sergipe, para Macapá. Será que foi rápida essa viagem? É algo a se pensar, não é mesmo? Na nossa Zoom, eu vou apresentar para vocês. Na página 15, nós temos o seguinte: qual foi a invenção que possibilitou a sociedade ter acesso a diferentes informações em um mesmo local? Preciso que você marque isso. Que invenção trouxe uma diversidade de informações de lugares diferentes, onde você encontra no mesmo local todas essas novidades? Próximo, eu preciso que você marque, nós estamos já na página, estamos na página 15 já, eu falei. Primeiro você ia marcar qual foi a invenção que possibilitou com que as pessoas tivessem acesso a uma diversidade de informações em um mesmo canal de comunicação. Que canal foi esse? Depois ele mostra que para acelerar os envios, de mensagens escritas, eles fizeram o treinamento aí de pombos correios, Os pombos correios, como eles voam, eles eram mais rápidos que os cavalos lá no caso, e faziam entrega de
pequenos bilhetes, mas eram pequenos, porque como que um animalzinho vai levar algo grande? Então observe na imagem, amarradozinho ali na sua perninha, né? Então, o que foi contratado aí? Já até falei, nem queria falar, mas falei. Só que nós sabemos que nós vivemos numa era onde tudo que nós queremos, nós desejamos que seja rápido. Então, por isso que os meios de entregas, eles foram passando por essas mudanças, porque a ideia é tornar esses envios cada vez mais rápido. Por isso que hoje nós podemos ver que muitos documentos, eles acabam sendo enviados por meios digitais. Por quê? Porque eles acabam, possibilitando a gente a enviar muitos documentos de forma mais rápida, de uma maneira com que as pessoas não terão que esperar por muitos dias, mas terão a documentação que é necessária para que ela execute o seu trabalho. Mas tenha certeza que há documentos que de fato são necessários serem enviados impressos com suas devidas assinaturas. Mas vamos à nossa próxima página, porque nós temos que responder uma atividade. Eu estou aqui com o meu livro, espero que você também esteja com o seu e que você tenha de fato marcado a tudo que eu solicitei. Tudo bem? Vamos à próxima página, que é o que nós temos a seção por dentro do texto. Por dentro do texto. E aí nós temos, a nossa querida nos dizendo algo. O que ela diz? Todo texto tem algumas palavras que são mais importantes que outras. E ela diz assim, e são chamadas palavras-chave. Identificá-las ajuda a compreender o texto como um todo. Se você observar, todas as minhas aulas, quando tem textos, eu peço para você marcar. Por quê? Porque isso te ajuda a ter uma percepção melhor do que é importante. Atualmente, tem muitos textos que eu falo para você o que você deverá marcar. Mas, no fundo, eu desejo que você comece a ter esse olhar. Quando você lê um texto, você identificar aqueles trechos que são mais importantes, porque isso vai te ajudar nos anos sucessores, do 6º ao ensino médio. É você que vai ter que ter essa atitude de ler e identificar quais são as partes importantes. Mas, para hoje, vamos aqui em nossa atividade. Questão 24, tem uma pergunta para a gente, E a pergunta é, sobre o texto muito antes do celular, responda. Pergunta, quem escreveu? Quando a gente tem acesso a um texto, e eu vou até voltar aqui o texto. Quando nós temos acesso a um texto, em que local nós encontramos o autor desse texto? Pensou? Ah, que bom! Sempre no final do texto. Então, quando termina o texto, a gente localiza o autor desse texto. Então, observe aí, de quem é esse texto? Para você responder lá? Certo, respondeu correto. Então, escreve aí, por favor. Quem escreveu? Coloca o nome dele aí, por favor. Na letra B, para quem ele foi escrito? Será que esse texto foi escrito para adultos? Será que esse texto foi escrito para idosos, para crianças, para jovens, para juvenis? Juvenis têm idade de 10 anos, 10, 11, 12 anos. Para quem que esse texto foi escrito? Por que esse texto está no seu livro? Qual é a sua faixa etária? Essa é uma deixa para você responder sua pergunta. Está bem? Na questão 25, vamos voltar aqui,
Então você já respondeu a letra A, quem escreveu o texto, você já respondeu a sua letra B, para quem ele foi escrito, afinal ele está no seu livro, para quem que ele foi escrito. Vamos à questão 25. Questão 25, o texto nos diz, aí como pergunta, né? Sublinhe nos textos as palavras-chave do artigo de Beto Pimentel. Quando a gente olha o título dele muito antes do celular e de tudo que a gente leu, quais eram tem duas palavras-chave, três palavras-chave, três palavras importantes que tem tudo a ver com o texto. O texto tem como foco o quê? Talvez você já tenha até marcado. É bom você prestar atenção. Então, qual era o foco do texto? Então, tem três palavras básicas para esse texto. Primeiro, qual era a intenção? Por que surgiu o correio? Por que tinha aquele pombo? Era o quê? Então, essa palavra-chave tem a ver com isso. Para que serve? Para que é? Para o envio de quê? Aí o outro, que tipo de ferramentas estavam sendo utilizadas para esses envios? Esse tipo de ferramenta se encaixa numa classificação. Que classificação é essa? E a gente usa muitas ferramentas desse perfil. Quando nós usamos, por exemplo, o aplicativo do WhatsApp, ele faz parte de um campo que eu não posso dizer, mas está dentro assim como o computador também faz parte desse mesmo campo. Então são ferramentas, e eu não posso falar, você que vai descobrir. Quando a gente estiver em aula Zoom, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Temos aqui também mais uma pergunta, que é a pergunta 26. E a pergunta 26 nos diz o seguinte: marque os suportes em que podemos encontrar texto como o que lemos. Onde será que a gente vai encontrar esse tipo de texto que nós lemos em nosso livro? Será que numa enciclopédia? Você sabe o que é uma enciclopédia? É um livro. Será que esse tipo de texto nós poderíamos encontrar em um livro? Será que esse tipo de texto a gente também poderia encontrar em um site? Ou será que esse tipo de texto que está em nosso livro nós encontraríamos no outdoor? Você sabe o que é um outdoor? Quando a gente passa em algumas rodovias, em algumas ruas aqui de Macapá, a gente encontra nas laterais uma placa bem grande de madeira, muito grande, com algumas propagandas. E essas propagandas sempre usam letras ou imagens grandes, porque as pessoas passam de carro e elas passam muito rápido. Elas não teriam como ficar lendo coisas pequenas. Então, você acha que esse tipo de texto que nós lemos estaria no outdoor? Só vou dar uma dica. Tem mais de uma resposta certa. Para a questão 27, a pergunta é: avalie as informações sobre o texto e marque as verdadeiras. Letra A. As novas tecnologias da comunicação foram inventadas devido à necessidade de enviar e receber mensagens? Verdadeiro ou falso? Só pode marcar o que for verdadeiro. Letra B. No passado, tínhamos mais contatos com as tecnologias da comunicação. Isso é verdade ou não? Letra C. Enviar e receber correspondências ficou mais barato com o surgimento dos correios? E aí, você me confirma isto ou não? Só pode marcar o que é verdadeiro. Questão D, letra D. Os jornais foram inventados no século 17? Não sei, você tem que saber. E como é que você sabe? Se você leu o texto, se prestou atenção na leitura do texto, você vai saber se é verdadeiro ou falso. Letra E. Um mensageiro a cavalo conseguia cobrir uma distância maior que um pombo-correio. Verdadeiro ou falso? Quem é mais rápido, o pombo ou o cavalo? Para pensar. Questão 28, nós temos aí temos dois retângulos para preenchermos. Primeira coisa, no primeiro retângulo você vai usar quais eram as ferramentas que as pessoas usavam
para enviar suas mensagens. Antes das tecnologias, quais eram os recursos, de acordo com o texto, que eram usados para que as mensagens chegassem até as pessoas? E no segundo retângulo, você vai escrever quais são as tecnologias que você conhece nos nossos dias, que são usadas, para enviar mensagens. O que vocês usam para enviar mensagens? O texto ele nos mostra algumas ferramentas das tecnologias que são usadas para envios de mensagens. Então você pode também retira do texto, para ficar melhor, retira do texto. Embora você vai perceber que as que estão no texto também são as que você utiliza, que a sua família também utiliza. Então, essa é uma atividade super fácil. Tenho certeza que você conseguiu responder toda a sua atividade, porque ela, de fato, não tem grandes desafios. E a pergunta que fica para a gente pensar. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação para se comunicar com um amigo que mora longe? Por quê? Essa pergunta é para você pensar. Eu, particularmente, gosto de usar algumas mensagens, mas, na verdade, no geral mesmo, eu gosto de enviar para algumas pessoas algumas músicas, porque eu quero que elas recebam mensagens de Jesus. Então eu costumo gravar alguns vídeos tocando alguns instrumentos musicais e até mesmo cantando, quando o instrumento permite que eu cante, eu também canto e eu envio para algumas pessoas, assim como publico em redes sociais. Se você acessar o meu canal no YouTube, você vai perceber que, além das aulas que eu posto, eu também tenho lá várias mensagens musicais, mensagens de Deus para cada um de nós. Nossa aula termina aqui. Felicidade, tenha um bom sábado na presença de Deus. Descansem, porque segunda e terça nós estamos de folga. Você vai descansar, tá bom? Beijo!